Bom, hoje o noticiário está caprichado aqui nessa segunda-feira. Segurem, apertem os cintos, porque continua repercutindo aí nas redes sociais a festa de 94 anos do ex-presidente José Sarney. Na última quarta-feira, dia 24 de abril, autoridades prestigiaram o evento no Lago Sul, área nobre de Brasília. Nomes fortes do governo Lula, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad e o ministro da Defesa José Múcio também estavam entre os convidados. O ministro do Supremo Flávio Dino, antigo rival político de Sarney, brincou com o ex-presidente ao comentar o número de convidados. Presidente, saúde para o senhor. Depois eu venho conversar com calma. Eu desejo tudo de bom para o senhor, viu? Melhor para o senhor. Eu não vou tomar muito tempo, porque eu sei que olha tanto de gente aí. Agora na festa de 100 anos dele vai ter 20 mil pessoas. Já Lula não compareceu à festa, mas telefonou para o aniversariante Adalberto Piotto. Circularam vários vídeos aí nas redes sociais nesse final de semana, ao som de Frank Sinatra, né, Piotto? Não, e uma lente sofisticada. Você vê que o vídeo de divulgação... Profissional, coisa profissional. Não. Do ponto de vista estético, artístico, é grandioso. Mas tem figuras ali interessantes, né? Se você Sim, ver... tem takes ali. Como é que se chama o ex-governador de Brasília? Foi caçado, inclusive, era do PSDB, que aparece ali na cena logo depois. Está abraçado com Zé Dirceu também. Parece que ali a política vira só uma coisa meio, uma osmose, né? Tá tudo muito junto ali, né? Olha, tá ali o Arruda. É o Arruda. É o Arruda, não é? O Arruda abraçado, daqui a pouco dá um abraço ali, mas depois ele tá falando com o Zé Dirceu. Aí uma cena de um uísque sendo colocado no corpo. Ali na formação, Poderia ser o baile da Ilha Fiscal, né? O último, assim, né? E depois colocamos a história de novo nos trilhos, né? Mas... Enfim, olha que coisa. Eu estava vendo a cara do Sarney lá despedido, cheio e tal. Está meio ausente e tal. Então eu lembrei de uma festa de uma tia-avó minha, que ela fez 100 anos. E ela só reconhecia, naquela altura, a filha, que tinha mais de 80, e não reconhecia nem as filhas, que tinham mais idade. E estava lá. Então... Na hora da saída, estava a filha, chamada Mimi, ela é Dona Leonor. E para cada um que saía, a filha falava, a Dona Leonor falava assim, comeu bem, bebeu bem, quer pouso? Que era o que ela falava na fazenda quando passavam. Aqueles caminhantes lá, você ia dormir no paiol, num canto qualquer. E a filha falava, mãe, não oferece, como é que vai ter pouso para todo mundo? Pois meu, lembrei de Sarney, mas assim, que pergunta será que ele está fazendo para quem sai? Não tenha dúvida, assim. Recebeu bem a verba, saiu na hora. Aquele teu sobrinho foi nomeado na hora certa, porque o Sarney, ele mostrou para mim que era o símbolo do político brasileiro, quando ele, rico, cheio de empresas, descobriram que ele tinha nomeado o namorado da neta para um cargo no Senado. É demais. Quer dizer, eles confundem tanto o Estado, o público e o privado, que nem o neto da namorada escapou de ficar pendurado no cabide da administração pública. Então é isso, essa é a festa do Sarney. Ana, quero te ouvir também em relação a essa festa aí do Sarney, que contou aí com várias autoridades, o Pacheco a gente conseguiu ver, Flávio Dino, Fernando Haddad, José Múcio, Geraldo Alckmin, tá aí Randolfo Rodrigues aparece também ali, ó, beijando a mão de José Sarney. Beijando a mão. Às vezes não cadeia. Estou descrevendo aqui para quem está nos acompanhando pela rádio, web rádio, mas é muito simbólico isso, hein, É o Randolfo Ana? que dá um abraço no Arruda ali também, né? Interessante. Também. Mas eu tô sentindo falta nesse vídeo aí, porque mostra várias cenas de vários cantos, né, aí da festa, diversidade nenhuma ali, né? Só tem hétero, branco, rico. Você não vê negros, você não vê LGBT, você não vê indígenas, você não vê pobres. É engraçado, né? Os moradores aí das Torres de Marfim se isolando. Né, como diz o nosso querido Silvio Navarro, de folga hoje, um beijo, Silvio. Isso aí é o puro suco de Brasil.
Agora, se não fossem as redes sociais, nós não veríamos, nós não teríamos acesso a essas imagens, né? Que são, provavelmente, são imagens que acontecem há décadas e décadas e o brasileiro nunca teve acesso para entender as entranhas de Brasília, né? As vísceras de Brasília, esse suco de Brasil. Todo mundo rindo, uísque à vontade, Suprema Corte misturado com ex-guerrilheiro, misturado com político, misturado com o ex-presidente, com senador, com presidente do Senado. Ou seja, mais um tapa na cara do brasileiro nessa segunda-feira. Hoje, Paula, vou te contar, você e o Ubinha hoje capricharam para abrir a semana. Não tá fácil começar a semana aqui no Sem Filtro. Posso fazer uma observação estética rapidamente? Não tem nenhuma taça de vinho, você vê que é sempre o uísque, que Brasília é movida a uísque, né? Porque normalmente em festas assim mais sofisticadas é sempre alguma coisa comum, champanhe, espumante, alguma coisa, né? Vou contar uma história rápida. Um amigo restauranteiro foi trabalhar para coordenar um restaurante muito bonito ali no Lago Sul, em Brasília. E ele um dia, com vasta experiência aqui na Argentina, na Europa, de repente chegou um cliente lá de Brasília e falou assim, me traga ali um uísque fitado. E ele falou, rapaz, eu tenho quase 30 anos de restaurante, eu não faço ideia o que era isso. Era para trazer a garrafa de uísque com uma fita para saber quantas doses ele ia beber durante a refeição. Só que a refeição era carne, você não serve carne com uísque, não é? Mas enfim, eu estou vendo por causa da estética do uísque ali do filme. Depois do caos etílico aqui, Carlo Cauti, já são mais de 96 mil telas aqui acompanhando Oeste Sem Filtro nessa segunda-feira. Não, primeiramente, como bom italiano, me veio à mente, quando eu vi a foto, a imagem do beijamão, né, do Sarney por parte do Randolph Rodrigues, vamos mostrar a foto do Randolph beijando a mão Não, essa é a outra, a foto do Randolph, para a gente ter uma ideia do que deu à mente. Isso aqui é a foto do Randolph. O que vem à mente? Imediatamente a cena do Poderoso Chefão, onde tem também um beijamão lá, exatamente, parece tirado de um filme, essa daqui, igualzinha. Podia colocar uma foto do lado da outra, né? Pois é, mas é uma coisa, é de tão mau gosto que parece quase surreal, um surrealismo brasileiro, aquilo que a gente está vivenciando aqui, né, Ana? Outro ponto, eu queria mostrar outra foto também para a gente ver como o Augusto estava falando, o Sarney é um daqueles políticos que confunde o que é coisa pública e o que é coisa particular, é tudo coisa nossa, como se diz. Essa aqui é uma foto do Sarney, quando ele ainda estava, na época, no Senado, ele voltou a usar a cadeira do Império. Assim, ele voltou a usar uma cadeira de madeira feita durante a época do Império, ou seja, o simbolismo dele se considerando o verdadeiro imperador do Brasil, né? Então, assim, é esse o ponto. E o imperador, e como o Piotr falou, está acolhendo os seus convidados, torcemos que seja o baile da Ilha Fiscal, porque depois desse baile, poucas horas depois, mudou o regime no Brasil, né? Então, tomara que o regime não mude, mas pelo menos que mude, tenha um pouco mais de moral esse regime republicano que temos, né? Só para completar, o Sarney conseguiu roubar um convento. Aquele convento lá bonito do Maranhão que ele expropriou. Ficou com sede da fundação lá dele. E não devolveu. E aí a operação que o Estadão foi proibido de divulgar a operação policial que foi desvendando tudo isso. E o melhor eram os apelidos, né? Como ele roubou um convento, o nome dele na operação era Madre Superiora. Aí não dá. Presidente da República. Que tal? Não, mas a gente tem, desculpa, só pra terminar. A gente estava vendo as imagens lá, se fosse uma batida policial, provavelmente muita gente ia dar um pulo na delegacia para dar explicações. O Aloysio Nunes, por exemplo, que a gente tem a imagem lá. De consciência. Não, mínimo. Ele teve que deixar o cargo aqui em São Paulo como secretário de Relações Internacionais do governo Dória, porque ele foi acusado de receber propina via cartão de crédito. Agora, o processo acabou, no Supremo acabou sendo arquivado, obviamente, mas ele teve que pedir demissão e o Lula nomeou ele como chefe do escritório do Brasil em Bruxelas, da agência de exportação, da Apex. Ou seja, esse é o nível da politicagem que vai beijar a mão do Sarney, essa elite da nossa república, que evidentemente está dando os resultados, especialmente econômicos, que a gente está muito bem vendo Brasil afora, né? Falando em beijamão, aqui a produção foi rápida, já preparou a imagem aqui, ó.
Tá aí, então, até que o Berdam usa no chat Festa do Dom Corleone, tá aí, então, as duas imagens, para quem está nos acompanhando aí na tela, Sarney com Randolph Rodrigues, então, beijando a mão, e também o Dom Corleone do Poderoso Chefão, para quem gosta de filme de máfia, né, Piotr? E aí aqui a Virgínia Daura falou, quero um sal de frutas urgente, que o programa está difícil hoje, os assuntos estão áridos. Mas o Sarney, eu me lembro, no final do mandato dele como presidente do Senado, segundo mandato de Lula, Lula o bancou no Senado, ele não tinha mais nenhum apoio. O pai da Simone Tebet, o senador Rames Tebet, já falecido, era exatamente um daqueles que diziam não há mais o que fazer. A oposição tentava derrubar o Sarney e quem bancava era o governo Lula. Dá para se entender o porquê dessa amizade umbilical dos governos petistas com o Sarney, embora se a gente voltar aos anos 80, eles eram como água e óleo. Mas, enfim, a gente está vendo aí que tudo o tempo pode fazer superar. A maior herança que a presidência Sarney deixou para o Brasil foram os fiscais do Sarney que iam lá verificar se o preço congelado de fato estava correto. Ou seja, um presidente que deixou como herança uma inflação de 3 dígitos, né? E foram lá confiscar bois de helicóptero nas fazendas, né? Ou seja, se essa é a maior herança que uma figura como essa está deixando no Brasil, então assim, é óbvio que o entorno dele vai ser a turma que depois vai beijar a mão, né? Ana, a audiência está solidária com você aqui, falando, Ana, deve estar difícil para comentar aí realmente os assuntos dessa segunda-feira, né? Quando for assim, Paula, você avisa antes para a gente tomar um antiácido, porque fica complicado, né? Aliás, aqui, eu não sei se a produção deve ter, mas não sei se vai dar tempo, né? Quem sabe daqui a pouco a gente coloca, mas o Sarney... o inglês dele é da turma da Dilma, viu? Tem um discurso dele na ONU que o negócio é meio complicado também.